Olá a todos, aqui é Alexandre Ragosini, da Escola de Operadores, e vamos para mais um registro em tempo real da execução de uma ordem de Forex. Neste caso, é uma oportunidade de venda do franco suíço que vamos realizar hoje, terça-feira, dia 20 de dezembro, agora são 8 horas e 40 minutos da manhã, horário de Brasília. Mas antes vamos discutir o porquê da nossa venda. Vemos aqui no gráfico diário que o importante padrão de reversão de tendência de alta, chamado engolfo de baixa, ocorrido aqui assim, no dia 15 de dezembro, efetivamente indica uma alteração da percepção dos investidores de alta para baixa, para esse par. E esse padrão de velas em golfo de baixa ele é bastante significativo porque ele ele engolfou não só todos os ganhos do dia anterior, deste dia, como praticamente todos os ganhos do outro dia também, aqui assim, no dia 13. E vocês reparem que este engolfo de baixa, aqui assim, ele fechou aqui o seu fechamento abaixo da linha superior da banda Bollinger, que vemos aqui por estas linhas pontilhadas. E temos mais um fator também, que é que este engolfo de baixa indica falso rompimento da base plana, esta daqui, do importante padrão de continuação de tendência de alta chamado triângulo ascendente, que vemos aqui assim. Então, se nós temos um padrão de continuação de tendência que não funciona, ele indica a reversão da tendência contrária. Ou seja, um padrão de continuação de tendência de alta, quando não funciona, ele indica a reversão de baixa. Então, temos todos estes fatores aliados a uma importante divergência de baixa do indicador MACD, que vemos aqui embaixo. Então temos o indicador em um nível bastante alto, e vocês verifiquem aqui esta divergência de baixa. Isto acontece porque quando os preços formam o MACD bastante alto aqui, os preços estão neste nível, em 0,9315 aproximadamente, e quando o oscilador forma uma mínima menor, e quando o indicador MACD forma uma máxima menor do que a anterior, vemos aqui por esta linha inclinada, os preços na verdade formaram uma máxima maior. Então temos esta divergência. Preços formando máximas maiores aqui do que anterior e o indicador formando máximas menores. Muito bem. Então, todos estes fatores confirmam a nossa percepção de baixa. Mas agora onde vender? Porque podemos ver aqui pelo gráfico diário que o movimento da madrugada de hoje na Europa já fez com que os preços caíssem bastante. Então vamos agora para um gráfico intradiário de 1 hora para ver se conseguimos algum ponto de entrada. Muito bem. Então aqui temos em 0,9315 a base plana do triângulo e aqui a sua linha inclinada desse triângulo ascendente já mencionado. Podemos ver que os preços realmente na madrugada, aqui nas últimas 3 horas, já caíram muito. Então, nós sempre gostamos de vender em resistência. Como todo mundo, claro. Então aqui a gente vai ter um pouco de paciência para esperar ou os preços chegarem em 0,9340, esta mínima aqui assim, ó, ou os preços romperem 0,9290 aqui embaixo. Por enquanto vamos ter um pouco de paciência para esperar um ponto melhor de venda. Então é isso, vamos aguardar alguns minutos, algumas horas,
para ver se o mercado mostra ou sinaliza esse ponto de entrada para a gente. Já voltamos. Olá, então agora são 11 horas e 40 minutos da manhã, horário de Brasília, e vemos aqui no gráfico intradiário, especificamente o de 15 minutos, que os preços formaram o padrão que a gente desejava, que é o padrão de continuação de tendência de baixa, chamado bandeira de baixa, identificado aqui assim. Esta a sua linha superior e esta aqui a sua linha inferior. Vemos os preços neste exato momento na linha inferior da bandeira de baixa, que é o seu suporte. Teremos que esperar alguns minutos para que os preços fechem abaixo dela. Então vamos esperar 5 minutos para que esta vela feche abaixo. E aí vamos executar a nossa ordem de venda. Então vou colocar em pausa agora para a gente aguardar 5 minutos. Muito bem, acabamos de executar a nossa ordem de venda deste forte movimento de baixa que vemos aqui no gráfico de 15 minutos. Então, a nossa ordem de venda entrou em 0,9305, aqui assim. O nosso stop está nesta máxima, não é para os preços voltarem para dentro desta bandeira de baixa. Então o nosso stop está em 0,9331, aqui assim. E temos como limite 0,9205. Vamos aqui para baixo. Temos um limite bastante expressivo. Nós vamos acompanhar o movimento de preço nos próximos minutos para verificarmos se o nosso limite necessita ser ajustado ou não. E agora vamos calcular a relação risco-retorno, que é 3,85. Podemos ver isto através da distância entre ponto de entrada e stop, ponto de entrada, limite. Vou colocar um do lado do outro. Aqui temos nosso limite e aqui temos o nosso stop, ou risco. Então podemos ver que a relação risco-retorno é de 3,85, quase 4 vezes. E como vocês podem ver, os preços estão se movendo bem favoravelmente, no sentido que esperávamos. Então vamos agora aguardar algumas horas, provavelmente, para o resultado dessa operação. Muito obrigado. Olá, vamos para o resultado da nossa operação. Agora são 13 horas e 1 minuto, 1 hora da tarde, terça-feira, horário de Brasília, e decidimos sair manualmente em 0,9275 neste exato momento, porque os preços encontraram suporte nesta mínima. Aqui temos o gráfico de 15 minutos. Só para recapitular, esta é a bandeira de baixa que engatilhou a nossa venda, mas os preços, ao formarem aqui no gráfico de 15 minutos este doji, e vocês podem perceber que após os preços formarem esta mínima, conforme eles retestam ela, a distância entre abertura e fechamento está cada vez menor. Então vemos abertura e aí fechamento. Depois temos a abertura aqui na vela seguinte, esta daqui, e fechamento aqui assim. E por fim o doji, a abertura e fechamento. Então, conforme os preços se aproximam de suporte, deste suporte aqui, fica clara a perda de força dos vendedores. E vemos que os preços realmente começam a subir. A nossa percepção continua sendo de baixa,
Mas agora isso indica uma alta probabilidade dos preços retestarem a linha superior da bandeira, para daí continuarem a cair. Então nós preferimos garantir o nosso lucro, saímos em 0,9275 com 30 pips e vamos esperar uma nova oportunidade para vender novamente. Então fica aqui a lição de que nós vimos os preços em clara tendência de baixa, esperamos uma confirmação para vender, um padrão, um motivo para vender, foi a nossa bandeira de baixa, e agora decidimos sair manualmente porque os preços começaram a indicar uma correção de alta. Então nós, como bons especuladores do mercado de Forex, decidimos garantir o nosso lucro para depois encontrar novas oportunidades. É isso, então fica aqui registrada a execução de mais uma ordem de Forex em tempo real. Muito obrigado e bons negócios.